Boa tarde, professora. Inicialmente, nós estamos mostrando um tangram que foi feito uma matriz para, a partir dele, então, cortar os outros. Agora eu gostaria de apresentar os integrantes da equipe. Cláudio, Paulo, eu, Graciane, que estou gravando, e o Marcos Teixeira, que é o nosso outro colega, que ele está na Polícia Militar e foi chamado para trabalhar numa missão urgente em Florianópolis. Bom, continuando então a explicação, a partir desse tangram que nós criamos como modelo, nós então fomos cortando o tangram que nós iremos fazer a nossa explicação da nossa aula. A nossa aula de hoje, ela é tangram, relacionando ele com a operação matemática de fração. Então, vamos lá. O Cláudio, nosso integrante da equipe, vai então explicar como é a relação do tangram para explicar a fração. Bom, basicamente, o tangram, nós partimos da figura de um quadrado de qualquer dimensão e o primeiro passo é dividir esse quadrado ao meio. Então, como nós podemos ver aqui, à medida que nós dividimos ao meio, nós vamos ter, então, dois triângulos, um triângulo desse lado e um outro triângulo desse outro lado aqui. O próximo passo é dividir um desses triângulos em dois. Então, nós vamos ter aqui, na realidade, como dividir, primeiramente, o inteiro em duas partes. Foi dividido em duas partes, eu tenho, então, cada parte correspondendo a um meio. Quando eu divido essa metade em dois, eu tenho, então, a representação de um quarto, porque ela está representando um quarto aqui e mais 2 quartos representados nesse mosaico que nós temos. A próxima parte, a segunda etapa, foi dividir essa dimensão que nós temos aqui nesse triângulo, tá? Em dois. Então, nós temos aqui outro triângulo, e na realidade, se nós observarmos aqui nessa figura, nós temos, na realidade, aqui, a composição de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, certo? 6 triângulos com dimensões diferenciadas, certo? Então, quer dizer, nesse novo, a partir do momento que foi feita essa divisão, essa nova divisão aqui, então nós temos aqui representado a unidade mínima. A menor figura geométrica que nós temos aqui é, na realidade, um triângulo, que é esse triângulo aqui. Esse triângulo, ele pode ser colocado como uma unidade menor dentro dessa proposta, porque nós poderíamos também dividir mais ainda, né? Mas, então, esse inteiro que nós temos aqui, aqui no primeiro momento, nós chegamos a uma divisão onde nós temos aquele quadrado, aquele tangram inicial, divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 e 18 avos, onde cada unidade, cada triângulo desse representa um 18 avos. Se nós pegarmos nessa outra abordagem aqui, nós dividimos o mesmo quadrado em 4 partes iguais. Então, cada unidade dessa aqui representa um quarto, porque foi dividido em 4 partes iguais. Aqui nós temos o mesmo tabuleiro divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada unidade desse quadrado, cada quadrado desse representa um nono. Então, era isso que nós tínhamos para apresentar, no sentido de fazer a relação do tangram com a operação matemática de fração. Entendeu?